Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Alcoff Brasil. Eu sou Vitor Silva, aqui o dono, responsável pelo canal. Hoje a galera já está acostumada, né? Pois fim de semana eu costumo fazer boletins, né? Contando o que de melhor aconteceu na semana. Mas o feito do Alex Ovechkin não tem como não ter um programa falando só dele, né? Um pouquinho dessa questão dos feitos, né? Como que eles chegam nas nossas vidas e o quanto é legal, o quanto que é único ver um recorde sendo batido dessa forma. Bom, hoje é a logo preta, logo de hockey no gelo, então hoje o vídeo vai ser dedicado à NHL, ou principalmente ao Alex Ovechkin. Então, se você está chegando agora e não sabe, esse canal é um canal voltado para falar das quatro principais ligas dos Estados Unidos. Aqui falamos de NBA, falamos de MLB, falamos de NFL e de NHL, que vai ser o assunto desse vídeo. Então, se você é novo aqui no canal, não conhece, então faça aquele humilde convite. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos espalhar a mensagem dos esportes americanos pela internet. Bom, o assunto de hoje é Alex Ovechkin, não tem como. A gente tinha falado até alguns vídeos atrás sobre a possibilidade do Ovechkin quebrar o recorde quando estava por volta de 8 gols, se não falha a memória. Sabe, não, acho que foi no boletim 12, não, 12 foi da MLB, acho que foi no boletim 13, né, que o Ovechkin vai estar no card o boletim que foi falado a respeito do Alex Ovechkin quando estava para se aproximando dessa marca do Wayne Gretzky, né? O tempo foi passando. Na sexta-feira ele já estava, na última sexta-feira, dia 4, ele estava a 3 gols de passar o Wayne Gretzky, né, o The Great One, o maior jogador de hockey da história. Contra o Chicago Blackhawks, ele marcou 2 gols. Havia a chance dele fazer o terceiro, mas coube ao calouro Ryan Leonard fazer o gol que sacramentou a vitória do Capitals na sexta-feira à noite na Capital One Arena. E o próprio Alex Ovechkin falou que se ele fosse fazer o gol do recorde, ele não queria que fosse sem goleiro, né? Se fosse com empty net, queria que fosse com o jogo valendo, né? Com goleiro e tudo mais, tal, seja no power play, seja no 5 contra 5. O gol tinha que sair com o goleiro, não queria que fosse gol no empty net. E na primeira tentativa que ele teve no jogo que aconteceu neste domingo, no último dia 6 de abril de 2025, contra o New York Islanders fora de casa, o Ove acertou uma cacetada, um tirambaço no cantinho direito, né, do Sorokin, né, do Iva Sorokin, marcando o seu gol de número 895, superando a lenda que estava em Nova York vendo a partida, o Wayne Gretzky, celebração, comemorou o gol com o peixinho, teve toda uma parada para ele falar a respeito do gol e, pasmem, foi um jogo que o Capitals perdeu de 4-1 para o New York Islanders e ainda assim o jogo vai ser lembrado pelo dia, né, que alguém quebrou um recorde que parecia inigualável, né? Pois quando a gente fala de NHL, para a galera que não está acostumada, para quem já é do meio, vai entender do que eu estou falando, mas para quem não é, vai uma breve explicação. Quando a gente fala de hockey no gelo, quando a gente fala do maior jogador e melhor também da história, sempre, sempre o nome citado e talvez o único que será citado que parece insuperável é o Wayne Gretzky, tá? A gente fala de um jogador canadense, né, que fez carreira, né, colocou Edmonton Oilers no mapa da NHL, jogou no Los Angeles Kings, encerrou sua carreira no New York Rangers, teve uma carreira longínqua, né, é o recordista de pontos, isso que a gente está falando de um jogador que se aposentou, vai completar, né, em abril, 26 anos da aposentadoria do Gretzky. E parecia que os recordes dele seriam inalcançáveis. Pois quando a gente fala de melhores do esporte, né, a gente for citar aqui os principais, dos Estados Unidos, por exemplo, até dá para colocar no futebol, vai, que é um esporte mais famoso aqui. Acredito que quem está acostumado com esporte aqui no Brasil, fatalmente vai acabar sendo mais influenciado pelo futebol, de certa forma, né? Pois a gente cresceu, né? Principalmente para a galera ali dos anos 60, 70, vendo Pelé jogar. E para essa turma, o Pelé vai ser o melhor, o maior, indiscutível, pelo que ele fazia em campo e pelas conquistas que ele teve. Se a gente for passar, né, por exemplo, eu sou 92, então minha geração criança viu os melhores que viu jogar foram o Ronaldo Fenômeno, né, aquele ápice absurdo do Ronaldinho Gaúcho, o Messi depois, Cristiano Ronaldo, enfim, e mostrando como o jogo, né, evoluiu
a ponto do que o Pelé, assim, do que o Pelé fazia, todos os outros faziam, né? Pois já tinham alguém que já tinha feito antes. Que tá certo, alguém tem que inventar um movimento para alguém fazer, ou uma jogada, enfim. E o tempo foi passando e todo mundo foi evoluindo, né? O jogo foi evoluindo e outros nomes foram surgindo, podendo, digamos, sentar na mesa dos grandes, né? Dos grandes do esporte. Se a gente for passar pro agora esportes americanos, para NBA, a gente ficou na cabeça, né, principalmente dos feitos que o Michael Jordan fazia. Mesmo ele não sendo o maior pontuador da história, tendo duas aposentadorias, né, depois voltou a jogar teve duas pausas, né, na carreira, né, duas aposentadorias até a terceira em definitivo. E aí chega um LeBron James que é top 10 em tudo, e a galera coloca ele como o maior da história. Podem colocar até, eu não duvido alguns colocarem até o Stephen Curry, por exemplo, né, por ser o cara que mudou o jogo, enfim, né, são caras que provavelmente sentariam na mesma mesa dos grandes, como outros que surgiram lá atrás também, Bill Russell, Will Chamberlain, dá pra colocar aqui outros também, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, enfim, vários e vários outros nomes aqui que a gente pode colocar nessa brincadeira aqui tranquilamente. Na NFL tem o Tom Brady, né, que é o caso específico de maior e melhor. Que o Tom Brady é indiscutivelmente o maior quarterback que já existiu. Só que o melhor acaba, acaba tendo alguma discussão, pois tem gente que viu o Peyton Manning jogar e fala que é o quarterback mais talentoso que viu em ação. Quem viu a NFL nos anos 80 pode falar que é o Dan Marino, pode falar que é o Joe Montana, que eram quarterbacks, digamos, que tinham mais plasticidade ao ver jogar do que propriamente Tom Brady. O Tom Brady foi muito eficiente e o mais vencedor, o que não é demérito do jogador, é estilo de jogo que a galera vai pegando um apreço, vai gostando de ver um jogar, outro jogar. Só que acho que nem tanto o Dan Marino que acabou, infelizmente, acabou faltando o Super Bowl na carreira dele. Mas a gente fala desses caras assim, seja dos grandões ou. Não, acho que dos melhores ele vai sentar na mesa assim. Senta e fala e conversa numa boa. O Patrick Mahomes também já, na minha opinião, já entra nessa categoria e tudo mais e tal. No beisebol, é um assunto também bem amplo, né? Pois tem galera dos anos 50 ali, do Willie Mays, né? O primeiro 5-tool player, né? O grande jogador da sua geração. E o jogo foi evoluindo e outros nomes foram surgindo. Se a gente for falar de hoje, a galera gosta muito de citar o Shohei Ohtani. Na minha época, quando comecei a ver de fato na década de 2010, não tinha outro jogador que você não citasse entre os maiores e melhores se não fosse o Mike Trout. Mesmo que ele não tenha sido campeão, mesmo que ele só tenha jogado uma série de playoff na vida e não venceu um jogo, né? Foi varrido logo de cara. Mas é um cara que os números e o estilo de jogo falam por si só. Né? Também é alguém que mostra que o jogo cresce, o jogo evolui e chama a atenção de todo mundo. No caso do hockey, no caso do Gretzky, quando ele parou em abril de 99, a gente no NHL, digamos, não conseguiu emplacar direito uma grande estrela ou algo do tipo, pois é uma liga que é muito, digamos, pouco fechada em si mesmo, né? Pois, digamos, as principais estrelas, raramente, se a gente for perguntar para um fã médio de outros esportes, se a gente for mostrar uma figura de NHL, quem é o Conor McDavid, quem é o Conor Bedard, quem é o Leon Draisaitl, o Yacht Johnson, o goleiro Conor Hellebuyck, o Vasilevski, talvez reconheçam o Crosby, porque ele pegou essa geração ali de 2005 e tal. Mas é muito pouco, pois a NHL não é uma liga que se preocupa, digamos assim, com seu marketing, com a sua visão, pois acabou se fechando demais. E a referência que a NHL tem até hoje é o Gretzky, porque ele é um cara bacana, é o cara que me cansou de fazer ponto, era o maior artilheiro, o maior pontuador da história. Isso foi sendo criado dessa forma, como se o hockey fosse referência ao Gretzky. O jogo nunca evoluiu, ninguém chega perto dele e tá tudo certo, fica dessa forma. Depois que o Gretzky parou, óbvio que surgiram grandes nomes, óbvio que surgiram grandes jogadores e tão talentosos quanto ele.
Quem não vai falar que o Crosby não é talentoso, quem não vai falar que o Conor McDavid não é talentoso. Tem a nova geração vindo aí com o Conor Bedard, com o McLean Celebrini. Agora esse próximo draft também, Michael Misa, draft 2026, que vai ter o Gavin McKenna. Então, um esporte que sempre vai se reciclando, só que sempre voltando à questão de ter o cara, de ter o maior que o Wayne Gretzky. E mesmo depois que ele aposentou, ele é tratado como tal, o que não é demérito nenhum. Alguns podem pensar, o jogo não evoluiu e tal. Mas você tem uma referência. E essa referência parecia que teria seus recordes inatingíveis até esse 6 de abril de 2025, quando um winger, né, um ponta que nasceu, um ala na verdade, que nasceu ainda na época da União Soviética, em setembro de 85, Alexander Ovechkin, que marcou seu primeiro gol na NHL na sua estreia em 5 de outubro de 2005, marcou 2 gols no jogo entre Washington Capitals e Columbus Blue Jackets, e daí para frente foi o caminho até o gol de número 895, o gol do recorde, o gol do Peixinho. O próprio Ovechkin, depois, ele falou que vai demorar uns dias para processar, porque ele passou o maior de todos, né, que é o Gretzky, né, que parecia, poxa vida, alguém chegaria perto de quebrar o recorde de gols do Gretzky, se a gente fosse parar para pensar, parecia impossível. Mas impossível aconteceu. Tanto que quando o Ovechkin faz o gol, o estádio vai abaixo, é uma celebração gigantesca. Eu não duvido de ter torcedores do Isles também torcendo para que o Ovechkin marcasse o gol e quebrasse o recorde naquela partida. Como eu percebi, torcedores do Blackhawks imaginando que o Ovechkin fosse quebrar o recorde, fazendo hat-trick contra o Blackhawks na última sexta-feira, só que o Spencer Knight fez, acho que Salgueiro teve 2 ou 3 defesas, né, nos duelos contra o Ovechkin, e acho que pensando, poxa, eu não quero entrar para a história sendo o goleiro que tomou o gol 895 do Ovechkin, então o Spencer Knight fez a parte dele, o Ivan Sorokin não teve o mesmo destino, podemos dizer assim, e o Ovechkin acabou marcando o gol, né, então a gente pensa, cara, de ver, é um momento histórico. De assistir, né, ver esse gol, ver essa marca, né, o Gretzky que estava em Nova York vendo esse jogo, né, então era um momento assim gigantesco, absurdo, né, o que o Ovechkin passou. E aqui fica assim algumas reflexões, né, pois ver a história ser escrita no esporte é maravilhoso, é espetacular, guardadas as devidas proporções, tá? Um evento recente assim de esporte, assim, nos Estados Unidos principalmente, que eu tenho lembrança, que eu vi o recorde sendo quebrado, quer dizer, o recorde não, é uma marca sendo superada, foi o Shohei Ohtani naquele jogo entre Dodgers e Marlins em Miami, onde ele chegou aos 50-50, 50 home runs, 50 roubos de base. Ah, Vitor, mas as bases aumentaram e facilitaram o roubo de base. Vai fazer o quê? Se aumentar e o cara tem potencial para tal, ele vai chegar lá, ele vai conseguir fazer. Fico pensando, se a gente fosse pensar das antigas, se o Rick Henderson não conseguir, quantas bases ele ia roubar, né? Com o aumento de base e o cara técnico e rápido como ele foi, né? Já que ele faleceu no fim do ano passado. E ver esses recordes sendo quebrados, né? Vendo essa história ser escrita é algo único, né? E no caso do Ovechkin não é diferente, né? Você vê ele marcando gol, sendo celebrado. Teve até uma celebração no gelo lá em Nova York, no jogo, óbvio, foi paralisado para o Ovechkin meio que fazer uma saudação para a galera. Lembrou também um pouquinho do que foi o Cal Ripken Jr. em 95, quando ele quebrou o recorde do Iron Man, né? O Iron Man do beisebol, superando a marca do Lou Gehrig, né, 2.131 partidas consecutivas atuando, recorde que se estendeu até 2.632 partidas, né, só foi parar em 99 quando o próprio Ripken pediu para não jogar, encerrando a sequência no final daquela temporada. E ver a história, a festa, né, tipo, tá diante dos nossos olhos, sabe? E o que o Ovechkin fez é algo sim que dificilmente a gente vai ver algo parecido, sabe? Pode ser que daqui a 20 anos, por aí, a gente veja algum outro jogador quebrar um recorde na NHL que parecia insuperável.
alguém quebrar os recordes, quero da própria NBA, por exemplo. Por exemplo, quando o LeBron quebrou o recorde de pontos, né, do Kareem Abdul-Jabbar, na época a Crypto Arena, né, no Los Angeles, né, naquele jogo contra, se não me engano, foi contra o Thunder, né, que a galera tava toda assim vidrada, né? Tudo bem, você via vários celulares e tal para registrar o momento, mas era algo único, né? Pois, poxa vida, eu tô vendo alguém quebrar um recorde que parecia insuperável, sabe? Que no caso era do LeBron superando o Kareem Abdul-Jabbar em pontos, né? Que era um recorde parecia inalcançável. E o LeBron foi lá e conseguiu, né? Então são momentos assim que fazem do que o esporte vale a pena, que faz com que uma das formas a gente vê que tabus e recordes foram feitos para serem quebrados, né? Fica como lição pra gente, né? Que o impossível só é impossível se a gente deixar de acreditar nessa que é a verdade, né? Existe a palavra na Bíblia, né, que para Deus nada é impossível, né, Lucas 1:37, né? Então, vendo essas coisas, né, nos mostra que é possível acreditar, é possível chegar lá e quando a gente chega é algo único e satisfatório, né? Vendo marcas sendo quebradas, vendo tabus sendo derrubados. E no caso do Ove não foi diferente. Não sabemos com quantos gols o Ove vai terminar a carreira. A gente está falando de um jogador que já está indo para os seus 40 anos, né? Ainda, salvo engano, acho que ainda tem mais algumas partidas a fazer aqui na temporada. Só pegando aqui direitinho, 24, 25, ele só jogou 60 jogos. Tem que pegar aqui a conta certa. Mas ainda tem algumas partidas assim que eu não duvido de chegar nos 900 gols, viu? Se não nessa temporada, talvez na próxima. O Capitals ainda tem mais 5 jogos para fazer. Então, se ele fizer um gol por jogo chegando nos 900, seria algo fenomenal, algo espetacular, né? Então, parabéns, Alexander Ovechkin. É um recorde quebrado, né? Agora vai demorar para cair a ficha, né? Pois alcançar o que era inalcançável é uma sensação que poucos têm, né, no esporte. Você é um deles, então é, obrigado por proporcionar essa história aqui que nós pudemos ver nesse domingo, a história sendo escrita. Poderia ser um boletim hoje, mas não tem como não ser, não falar do ala, nosso ala russo Alexander Ovechkin, o soviético Alexander Ovechkin e o recorde que ele quebrou. Então fica aqui para a galera da NHL, onde você estava quando o Ovechkin fez o gol de número 895? Estava vendo o jogo no streaming, viu por notificação em algum outro grupo de fãs de esporte, enfim. Conte aqui nos comentários o seu relato e se algum outro recorde pode ser quebrado, se algum outro momento, né, de um recorde que você viu que parecia impossível, né, que você viu ao vivo sendo superado, que não sai da sua memória. Pode ser em qualquer esporte, aqui o espaço é democrático. Então, parabéns mais uma vez, Ovechkin. O vídeo mais curtinho aqui hoje, falei 18 minutos, meu Deus do céu. Mas o homem merece, né? Recorde do Gretzky, quando é quebrado, tem que ser falado, tem que ser contado pelas gerações. Então é isso, pessoal. Para quem ainda não faço convite novamente, melhor dizendo, se inscrevam no canal, deem um like, né? Compartilhem, vamos espalhar a mensagem da NHL pela internet. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Semana que vem, se tudo der certo, voltamos com a programação normal dos boletins, falando das 4 grandes ligas dos Estados Unidos. Lembrando que a NBA está na sua semana final, né, de temporada regular, vai definindo os jogos do play-in e o chaveamento para a pós-temporada. A NHL também está na sua reta final para definir os 8 classificados de cada conferência que estarão na Stanley Cup. A NFL já fazendo seus partidos para o draft e a MLB que irá para a sua segunda semana completa, né, de jogos com a temporada, com algumas surpresas, né, tanto positivas quanto negativas, nesse início de temporada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos mais uma vez. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.